Bom dia. A minha exposição vai ser sobre uma ilustração, uma menção de certas partes do diálogo de Platão, Gorgias, e que essas partes que eu separei constituem, ilustram um pensamento político e filosófico que estava surgindo em Atenas do século V e principalmente no fim do século com a Guerra do Peloponeso. O título da exposição é Sócrates no Gorgias e o regime ateniense, indicando justamente isso, que eu separei partes do diálogo e que essas partes elas ilustram um certo pensamento que estava surgindo em Atenas do século V. Pois bem, essas duas partes elas constituem... é verdade. Eu já digo que talvez o vídeo possa travar. Então, enfim, é isso aí. Mas, enfim, essas duas partes do diálogo, elas constituem duas conversas de Sócrates e Polo e Sócrates e Cállicles, iniciando com a afirmação de Sócrates a Polo, dizendo que é pior cometer injustiça a sofrê-la, ao passo que Polo acha o contrário, ou seja, é pior sofrer injustiça ao cometê-la. Logo após isso, Sócrates ele faz uma associação entre algo ser vergonhoso e algo ser pior, ou seja, para Sócrates, se algo é vergonhoso, logo esse algo é pior, né? Enfim, em seguida ele questiona Apolo se então é mais vergonhoso cometer injustiça. E Paulo diz que sim. Paulo diz que é mais vergonhoso cometer injustiça. Ou seja, Paulo, ao mesmo tempo que diz que não é pior cometer injustiça, ele afirma que é mais vergonhoso cometer injustiça. Então, ou seja, como que nós podemos compreender essa ambiguidade, essa digamos, suposta ambiguidade, né? Uma vez que, Sócrates, por exemplo, que para Sócrates isso é algo, é uma contradição, né? Mas como que nós podemos compreender essas duas respostas? Pois bem, o próprio Cállicles, ele nos responde nessa conversa com Sócrates, né? Iniciando essa conversa dizendo que Polo e Sócrates estão em planos de argumentações diferentes. Ou seja, segundo Cállicles, Polo diz conforme a lei e Sócrates diz conforme a natureza. Mas o que é conforme a lei e o que é conforme a natureza? Pois bem, Cállicles diz que falar conforme a lei é falar tendo a convicção de que a lei protege os fracos, né? De que a lei ela beneficia os fracos. E Cállicles ele associa a lei, os fracos à multidão, ou seja, a lei protege os fracos e os fracos é a multidão, né? Ou são multidão. Mas enfim, e conforme a natureza é estar conforme os fortes, ou seja, os fortes são naturalmente os que devem ter uma certa proeminência na cidade. Então, ou seja, repetindo, falar conforme a lei é falar tendo em vista os fracos, que são a multidão, e falar conforme a natureza é ter em vista os fortes, que são os poucos, ou são talvez um só homem, né? Enfim, e a multidão sendo, digamos, beneficiada pela lei, logo a multidão protege a lei. A multidão, e para proteger a lei, essa multidão precisa constranger os fortes, precisa repreender os fortes, precisa envergonhar os fortes, a eles não quererem aquilo que eles querem. E aí nós podemos entender
o porquê que Polo acha que é mais vergonhoso você cometer injustiça, mas não é pior cometer. Porque justamente isso, porque Polo fala com base na lei, e a lei envergonha os fortes. A lei, ela repreende os fortes, ela freia a ambição dos fortes a ponto deles ficarem, digamos que, constrangidos a falarem o que pensam, mais ou menos assim, né? Ou o que querem, tanto faz. Mas enfim, essas duas partes do diálogo eu quis mostrar para fazer ressaltar uma coisa importante, que é a contraposição entre a lei e a natureza. Ou seja, esse pensamento de que a lei é uma convenção que vai contra a natureza, que dá naturalmente a preeminência aos fortes. Enfim, e por que esse pensamento é importante? Porque esse pensamento ele foi constituído, a sua origem se provém dos sofistas. E nesse diálogo, Cállicles é um sofista e Paulo também, né? Então, ou seja, esse pensamento, essa contraposição de lei e natureza, ela constitui um pensamento que foi oriundo dos sofistas. Tá, mas qual que é a implicação disso em Atenas do século V? Bem, Atenas é um regime democrático. E sendo um regime democrático, logo digamos, a multidão governa. Só que quando você chega em Atenas e fala que a lei protege os fracos, que os fracos é a multidão e que a lei é contra a natureza, você acaba questionando diretamente ou indiretamente o próprio regime ateniense. Ou seja, você põe em xeque a própria democracia, né? E lembrando, Atenas do século V, o fim do século. Atenas acaba de perder a guerra para um regime não democrático, que era Esparta. Então, ou seja, perder a guerra para um regime oligárquico, que era não democrático, constitui um agravo, digamos assim, para também você começar a questionar a própria democracia ateniense. Mas enfim, isso é outra coisa. Mas o que eu queria mostrar é que, ou ilustrar, que essa parte do diálogo, da conversa de Sócrates e Polo, de Sócrates e Cállicles, essa conversa constitui um pensamento filosófico que pôs em xeque a própria democracia ateniense, né? Que pôs em xeque o regime ateniense. Era isso que eu queria mostrar, mais ou menos, né? Enfim, só isso mesmo.